Tá calor aí? Tá calor aí? Tá calor aí? Ar-condicionado é GRI. Seja muito bem-vindo. Está começando o Tá Calor Aí, o podcast da GRI. Eu sou o Leonardo, aqui o apresentador. E no programa de hoje eu vou bater um papo aqui com uma personalidade, não sei, como é que eu vou definir? Não sei, eu vou conversar com o Fabrício Mendes. Fabrício, seja muito bem-vindo e, por favor, rapidamente aqui se apresente para a nossa audiência. Bom, sou o Fabrício Mendes, sou CEO da Pai e Filho Engenharia e Climatização, atuando aí no mercado há 8 anos, no Nordeste, né, em São Luís. Sou engenheiro, pai, católico, e aí vai. Quando a gente se define como pai, depois que você é pai, não tem como se definir de outra forma. Não, né? não tem. Até porque a gente perde um pouco da gente mesmo, né? Você vira... eu sou o pai da Sofia. Não tem jeito. É verdade, sou o pai da Maria Giovana e da A partir do dia que a criança chega aqui, te entregam ali e falam, ô, tô pai. Acabou, Sim. você agora é pai. Difícil não se definir por isso. Então, Fabrício, o que eu queria explorar contigo um pouco eu vou começar com o Fabrício lá no começo de carreira. Quero trazer um pouco assim do porquê dessa engenharia. Até porque assim, eu sou designer gráfico de formação, né? Sim. Mas existe uma coisa assim, as 3 profissões que contam de fato para a vida, né, é a medicina, né, o direito, a advocacia e a engenharia. Sim. Né? E aí eu quero entender assim, o que leva alguém para a engenharia. Tudo começou, meu pai é técnico de edificações, né, com certificado e tudo mais. E aí, meu pai abriu uma loja de material de construção. Eu sempre conversei bastante com os clientes, com o pessoal. Ia entregar alguma coisinha com ele ali, ajudava ele, já sentava no meio da obra, conversava para poder ir vendendo o material nosso. E aquilo ali foi me cativando mais, cada vez mais, né? Então, entrei para ser estagiário de uma multinacional, isso lá em Marabá, né, no Pará, que eu sou de lá. E aí tudo isso começou de lá. Eu trabalhava de manhã na JBS, né, e aí à tarde fazia meus corre na parte de obra, fazia a parte elétrica, parte hidráulica. Hoje eu sou técnico em elétrica, técnico em hidráulica também, com certificado no Senai, lá de Marabá. Então, começou por aí. Começou por aí. Né? Eu gosto muito dessa... porque você comentou do seu pai, tudo dessa inquietação, né? Sim. Meu pai foi funcionário público, né? Mas meu pai fazia de tudo, cara. De tudo. Meu pai já fez bico construindo, como é que se fala? Telhado para estacionamento. Sim. Meu pai minha família tinha um sítio e tal, meu pai já fez curral. A casa que meu avô construiu, meu pai que desenhou a casa. Meu pai tinha curso de prótese dentária, nunca atuou com isso, mas tinha curso. Então, é muito louco. Eu gosto desse... nas pessoas, essa inquietação por algumas coisas e tal, né? E claro, eu já estava conversando contigo ontem um pouquinho, antes aqui da gente estar aqui, tá, para te conhecer um pouco e tal. E eu achei muito legal essa inquietação que você tem, que acho que você traz um pouco do seu pai aqui, né? Sim, muito. Tá, mas beleza. Aí forma-se um engenheiro, legal. E onde que entrou o ar-condicionado nessa coisa toda? A climatização, e aí... Me ajuda a entender isso, cara. Climatização entrou na minha vida mesmo com meu pai. Foi fazer o técnico de climatização, de refrigeração. E aí, no passar lá, ele começou a sair com o pessoal, né? Como todo curso a gente faz, a gente começa a sair, vamos pegar um bicozinho aqui, fazer alguma instalação. E aí, nisso tudo, ele me chamava para ir. E toda vez eu falava para ele. Ele foi bem não querendo ir, né? Mas eu falei, vou para ajudar meu pai. Vou para estar ajudando meu pai. É aquele convite, né? A família chama e fala, puta, eu não quero, mas... poxa, eu vou para estar ajudando ele, que ele quer ir, então vamos lá. E aí tudo isso começou
nessa forma, né, eu indo junto com ele ajudando, e aí teve um percalço aí da vida, né, que a gente teve que remodular algumas coisas financeiramente. E aí como eu já estava morando em São Luís, no mercado hoje que a gente já atua, eu comecei a fazer instalação, né? Eu comecei a fazer uma, duas, três, e aí fui pegando a intimidade com o pessoal da faculdade, e pegando os contatos dos palestrantes que vinha, dos engenheiros, e eu falei, cara, eu tenho fazer isso, eu faço isso. E aí a gente começou basicamente por aí. E aí comecei a ter a paixão da climatização. O bichinho que pica a gente, né? Essa Paixão da coisa, né? climatização. Algo que, de repente, pô, clica, né? Eu brinco em dizer que tem coisas que clicam, Sim. né? E aí demorou um pouco, mas quando veio, é uma coisa que hoje a gente está aqui em São Paulo, a gente passa olhando para os prédios, olhando os ar-condicionados, e tipo, posso estar em qualquer lugar que eu vou estar fazendo isso. Então, é muito louco. Chama paixão, cara. É paixão. Isso é paixão, assim. Eu tive isso com impresso. Qualquer coisa impressa. Eu estudei no Senai, aprendi. Também tem um pouco dessa coisa do Senai ali. Pouco não, para mim é muita coisa, mas enfim. E aprendi o caminho do impresso. Como ele começa e onde ele termina. E eu não vivo sem olhar qualquer coisa impressa, um rótulo, uma revista, um jornal, né? Como é que é feito. E é isso, Essa é a paixão. essa é uma coisa paixão. você não desliga mais, né? Sim. E aí. E me fala um pouco da atuação da tua empresa, da Pai e Filho. Pai e Filho, como ela atua no. Aliás, assim, agora que a gente não precisa nem perguntar por que pai e filho, né, gente? Já ficou um pouquinho claro aqui, né? Por que disso e tudo mais. Mas eu queria entender, então, assim, você está no Maranhão, Sim. né? Lá na região. E me fala um pouco da atuação da empresa, o que né? A atuação da empresa hoje no mercado do Maranhão nós atuamos com a parte do projeto, né? Atuamos aí com a parte da infraestrutura, parte da instalação, a elaboração, né? O arquiteto liga, o engenheiro liga, a gente vai estar no local fazendo todo aquele preparamento do projeto, às vezes não tem nada visivelmente ainda, nós chegamos lá para poder fazer isso. E aí tem a parte de contratos, tem a parte de manutenção, né? Então, assim, hoje, atualmente, a gente atua do ponto A ao ponto B, eu costumo dizer. Então, assim, atuando em todos os pontos referente à parte de climatização, né? Parte de dutos e aí vai. Quer dizer, então, assim, para eu entender, tá? Porque eu não entendo quase nada aqui de ar-condicionado. O que você fala na parte de questão de projeto seria assim, o projeto da estrutura para climatização da edificação ali, do ambiente e tal. Porque, né? Então você vai atuar em parceria, de certo modo, com o engenheiro ou com o arquiteto, enfim. Sim, parceria total com o engenheiro e arquiteto, o mestre de obra, né? Então, assim, eu chego na obra, eu converso com todo mundo e vou perguntando, vou sabendo o que está acontecendo, o que vai ser preciso, né? E principalmente conversando com o cliente, né? Que a gente atua na necessidade do cliente. Às vezes o cliente quer uma coisa e a gente tem que fazer. As outras não, as outras a gente consegue fazer de uma forma que fique agradável a ambas as partes. E aí a gente sempre tem que estar estudando, renovando o conhecimento para poder agregar uma coisa melhor para o cliente, melhor para a eficiência energética, melhor na parte de durabilidade. Então, assim, a gente sempre vai estar fazendo essa conversa, né, esse estudo que a gente sempre tem. É o equilibrar de pratos, né? Sim. No fim das contas, né, você vai ter ali... Mas eu achei... o que eu acho interessante dessa atuação porque acaba sendo assim uma parceria meio que tripla aí, né? Porque você tem o cliente final, o engenheiro ali, o arquiteto que está atuando, e aí entra você também, né? A atuação da tua empresa
assim, nesse ecossistema ela acaba sendo vital, né? Sim, eu costumo falar com o pessoal que ar-condicionado não é necessidade, não é luxo, na verdade, é uma necessidade, né? E ar-condicionado, todo mundo de obra só coloca o ar-condicionado por último, e o ar-condicionado é a primeira coisa que tem que ser feita, porque sem o ar-condicionado a gente atrapalha a elétrica, atrapalha o forro, atrapalha a pintura e aí vai. Então, assim, ar-condicionado é uma da parte da obra, do andamento da obra que é feita. A primeira parte é o ar-condicionado. E aí depois a gente vai fazendo Ou que as pelo menos outras demandas. deveria ser, né? Deveria ser. Né? Porque eu vejo muito, hoje, né, atuando na GRI, eu vejo muito essa coisa assim de pensar-se na questão do ar-condicionado um pouco depois. Se isso fosse colocado antes, facilitaria Muitas muitos coisas. processos, né? Então, assim, nós atuamos lá na parte das infraestruturas, junto com o engenheiro, junto com o arquiteto, justamente para isso. Algumas obras nós já deixamos programadas a passagem de tubulação em pontos de viga, em pontos de laje, para não poder perfurar. Porque, mesmo assim, a gente não vai fazer uma perfuração, mas isso eu, como engenheiro, eu sei que isso tem uma certa prejudicial, uma certa prejudicação na estrutura mesmo, né? Às vezes dá uma fissurinha pouca, uma trincazinha ali, que o cara, tá tudo bem, mas não tá. É a estrutura entrando em meio que colapso. Pô, em 50 anos para frente, vamos ver o que dá, né? Então assim, a responsabilidade é muito grande. Então assim, se deixar toda a parte da infraestrutura pronta antes, melhor para os dois lados, né? Então, a gente tem bastante essa comunicação, essa conversa antes para poder fazer a execução de infraestrutura, Bacana, né? bacana. E agora que eu vou dar um salto contigo aqui, porque, né, retomando aquela coisa da inquietação, né, do cara que estudou pra caramba, que já viu isso com o pai e tudo mais, e aí tua empresa tá ali atuando, 8 anos de mercado já, e aí te bateu uma ideia, eu não sei o quanto ideia, o quanto desejo ali, mas, cara, você fez um workshop aí recentemente aqui, né, aqui no ano passado. Sim, Mas eu queria entender o que te levou para esse workshop, cara. De onde que. O que te picou dessa vez para isso, sabe? é trazer mais conhecimento para os arquitetos, né? Isso tudo a gente conseguimos estar fazendo na empresa, graças à minha esposa que trabalha junto comigo, que é Carla, meu pai também, que trabalha junto comigo atualmente. Então, trazendo muito essa parte de conhecimento para os arquitetos, que tem muitos arquitetos que não sabem que tem um cassete uma via, que ele é mais, a gente consegue adaptar ele mais nos nossos projetos. É um ar-condicionado que é mais clean, né? Então não polui aquele ambiente, O aquela visual visual. né, final ali do. Particularmente ele é o nosso queridinho mesmo, né? Então caminhar com tecnologia, né? Então, assim, a gente costuma sempre estar conversando, eu e minha esposa, a respeito de tecnologia. O que tem de tecnologia? O que tem de novo no mercado? O que a gente consegue estar fazendo? O que a gente consegue estar agregando no nosso negócio? Então, assim, é uma coisa que eu e minha esposa conversam bastante a respeito disso. Quando eu não vejo, ela vê e fala assim, amor, tem isso e isso. Não, dá pra fazer? Eu falei, amor, dá pra fazer. Não, amor, não dá pra fazer agora, mas a gente consegue fazer depois. Então, o workshop, né, foi o primeiro workshop que nós fizemos em 2024, já na reta final de 2024. Foi minha esposa que basicamente resolveu tudo. E aí fiquei na parte mesmo só de conversar com os Só na hora do arquitetos. show. É. Mas quem resolveu tudo lá foi ela. O meu braço direito, ela e meu pai, meus braços direitos. O direito e o esquerdo, né? Que são dois. Então, basicamente foi isso. Quero agradecer bastante ela, meu pai também. E é isso.
Nós tivemos aí uma média de uns 30 arquitetos. Quero agradecer todos eles também que esteve presente conosco. E vai ter mais aí esse ano. Pode aguardar, gente. Quem tiver condições, esteja lá, porque vale sempre a pena, né, essa coisa aí do aprender e tal, né, até porque o que eu vejo hoje, e posso estar falando bobagem aqui, mas eu percebo que existe, ou me parece existir uma certa, eu não sei o quanto carência ou deficiência, né, na coisa, tanto para o arquiteto quanto para o engenheiro, em lidar com essa questão da climatização do ambiente e tudo mais, e parando para olhar para projetos e mais projetos, enfim, isso são coisas que devia andar, né, já no começo o pensar do negócio já tinha que vir com essa parte junto, né, e aí por isso que eu acho que esse trabalho que você fez, assim, muito importante, até também para tua região, né. Vamos combinar que Maranhão frio não é, né? Não. Tu pegou num ponto aí muito interessante. Tem que andar junto, tem. Só que, assim, para quem faz um projeto, para quem está acompanhando a obra, falando agora como parte de engenheiro, é muita demanda, é muita coisa para tomar de conta. Então, as pessoas às vezes esquecem. E realmente, parte de ar-condicionado, como a gente acabou de falar, ele é o último. E não é para ser o último. Então, é muita coisa. Tem fornecedor disso, fornecedor daquilo, eu tenho que comprar ferro, tenho que comprar cimento que acabou. Então, assim, é uma série de coisas. E o arquiteto é a mesma coisa. O arquiteto tem que dar, fiscalizando todas as partes da obra para ver se o projeto está de acordo com o que está acontecendo no projeto dele, né? Porque é um sonho do cliente dele, né? Nós trabalhamos com sonho. Então, basicamente, eles têm que ficar verificando tudo. Tem que passar na obra, tem que fazer o projeto do próximo cliente. Não, o cliente fez alteração, que toda reforma, toda obra tem alteração. Então, eles não têm tempo. E aí é que a gente entra junto com eles, né, com a parte de especialização mesmo na área de climatização, né, e mostra aí o caminho, né, fazemos aí toda a parte de acompanhamento, desde do início do projeto até o final, até a manutenção futuras do cliente. Acho que a manutenção também é outra parte interessante, né, de você manter a atividade também, né? Sim, sim. Até porque qualquer equipamento que vai se desgastar, mas tem que receber manutenção, não tem jeito. Ar-condicionado, questão de limpeza, uma série de coisas aí. Sim, mesmo sendo com uma tecnologia boa, com durabilidade bom, só que se não tiver uma manutenção adequada, ele não vai durar da forma que é para durar, né? Então a gente tem que sempre estar fazendo essa manutenção, verificando se está tudo de acordo ou não. E cai muito na ideia do carro, né, gente? Assim, não é só pôr gasolina e encher E pneu, andar, né? não é só isso. Meu pai diz isso muito pra minha mãe. Pô, carro não é só gasolina e pneu, não, gente. Tem que trocar óleo de vez em quando, tem uma série de coisinhas que você tem que fazer pra ele continuar andando, né? Andando bem também, né? Andando bem e andando ali para durar bons tempos, né? Tem na nossa região, principalmente, que a salinidade é muito alta, o equipamento lá não dura tanto, mesmo fazendo as manutenções. Então, a gente sempre tem que estar fazendo algumas outras frequentemente. A gente tem alguns contratos que é literalmente na beira da praia que a gente tem que estar todo mês fazendo a limpeza, verificando e para poder dar uma durabilidade maior, né? Porque o fabricante vai colocar uma durabilidade X, uma garantia X. E o cliente compra sabendo, tem um X anos de garantia. Então, para ter esses X anos, você tem que seguir direitinho ali a manutenção, certinho, né? Tem que seguir a risca. Do contrário, é sempre ali aquela... Vamos chamar de briga, só para ficar no... Né, mas eu acho que isso tudo acaba sendo importante. Essa questão da manutenção para o ar-condicionado, ela é importante, assim. Eu falo como dono de ventilador, tá?
Pô, tem um de teto lá em casa que, pô, eu olho pra ele lá e fico, pô, eu preciso limpar esse cara, dá uma preguiça, mas eu só preciso passar um pano, né? Mas ele só tava fazendo o ar se movimentar ali no cômodo que eu tenho ele. Mas o ar-condicionado não, né? Tem toda uma questão dos filtros, do equipamento, né? Isso falando só da parte interna, que vai garantir ali que o ar interno que está circulando vai ficar, vou chamar vai ser um ar, entre aspas, bom, né? Sim. Claro que também tem a questão externa ali e tal, né? De compressores e blá, que aí eu vou falar qualquer coisa aqui, eu tô falando bobagem, aí você vai entender muito mais do que eu. Mas uma coisa que eu vejo ali com o pessoal da GRI muitas vezes é essa questão, assim, a manutenção, ela tem um planejamento lá, o tal, é PMOC, né? Tem um PMOC. Todos os nossos contratos hoje, a gente trabalhamos com PMOC, uns não, outros depende muito de cada fornecedor, mas o PMOC é fundamental, né? Então, sem o PMOC a gente não tem qualidade de vida, literalmente. Eu tenho sinusite, rinite, todas as ites aí. Se eu chegar pra fazer um... Ainda bem que você mora no Maranhão, aqui em São Paulo, você ia sofrer um pouco mais com essas coisas. E aí, quando eu tava na frente mesmo limpando os ar-condicionados, a gente sofria bastante. Hoje eu saio um pouco mais para poder deixar o pessoal tá fazendo, mas acompanhando. Quando tem obras de porte maior, que para fazer manutenção mesmo eu tenho que estar junto. E a gente dá uma sofridinha porque o negócio às vezes tá bravo. Eu vou aproveitar aqui o ensejo, conversar com você aqui, meu querido. Eu vou pedir pro Fabrício aqui deixar alguma dica pro nosso arquiteto, pro nosso engenheiro aqui, o que pode ajudá-los aí dentro desse universo. O que você pode deixar de dica além, é claro, de contratar você. Isso aí, né? Se você é da região do Maranhão, procure ali por pai e filho, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Mas, enfim, Fabrício. A dica principal é sempre estar buscando aí uma empresa qualificada, né? Às vezes a pessoa que está olhando aí não está no Maranhão, mas tem que procurar sempre uma empresa qualificada, que tem bons funcionários, que tenha a visão mesmo de tecnologia, trazer inovação, porque caminhando com isso, a empresa evolui e o mercado em si evolui junto com conhecimento. Então é basicamente isso, eu acho. Maravilha, maravilha. Fabrício, eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu já posso dizer a você bem-vindo à GRI, né? Você hoje faz parte aqui da tropa da GRI. Está visitando São Paulo, por isso a gente está aqui, né? Então eu te agradeço a participação aqui nesse projeto. E se você quiser dar o seu recado aí, algum contato seu de rede social, que seja, para quem quiser conhecer o seu trabalho, cara, é o seu espaço agora. Hoje, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. É isso. Hoje a gente se encontra aí no Instagram, né? Pai e Filho Engenharia e Climatização. E é isso. É isso. Minha audiência, eu digo para vocês que aqui vou me despedindo, mas caso você queira comentar aqui algo desse episódio, quiser mandar alguma receita de comida, eu adoro, tá? Pode mandar, não tem problema. Mas qualquer comentário que quiser fazer, escreva para contato@gri-am.com.br. Lembrando que o GRI é G-R-E-E. Claro que você tá aqui, você já viu lá no começo como é que escreve direitinho, não tem problema. E também siga aqui a GRI nas redes sociais, aqui, só procurar por @GRIBrasil. Eu por aqui me despeço e digo para vocês até logo mais. Calor aí, ar-condicionado é GRI.